Quantos de vocês já se perguntaram se realmente compreendem o mistério da salvação? Jesus olhou nos olhos daquele homem e disse algo que mudaria para sempre nossa compreensão sobre a salvação. O que ele revelou naquele momento desafia tudo o que muitos ensinam hoje nas igrejas. Meus amados irmãos e irmãs, quantos já sentiram aquela inquietação no coração, aquela dúvida silenciosa sobre se estão verdadeiramente salvos? Hoje, pela graça de Deus, vamos mergulhar neste tema que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dedicou sua vida inteira para esclarecer. Spurgeon dizia que a salvação é o tema mais glorioso que já ocupou a mente humana. E ele tinha razão. Não existe assunto mais importante, mais urgente, mais transformador do que este. Porque desta compreensão depende o seu destino eterno, querido irmão, querida irmã. Vejam o que Jesus ensinou em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Prestem atenção nestas palavras. Todo aquele que nele crê. Não todo aquele que frequenta a igreja. Não todo aquele que faz boas obras. Não todo aquele que segue tradições religiosas. Mas todo aquele que crê, onde Spurgeon pregava com fervor que a salvação não é um processo de mérito humano, mas um presente divino recebido pela fé. Quantas pessoas hoje estão carregando fardos pesados, tentando ganhar o céu através de seus próprios esforços? Quantas estão aprisionadas em rituais vazios, pensando que sua religiosidade as salvará? O segredo que Jesus ensinou é tão simples, que confunde os sábios deste mundo. Tão profundo, que transforma corações de pedra em corações de carne. A salvação não se conquista, meus queridos. Ela se recebe, não se merece, ela se aceita. Não se alcança por obras, ela se obtém pela graça mediante a fé. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo nos revela com clareza cristalina: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vocês conseguem ver a beleza libertadora desta verdade? Não vem de vocês. É dom de Deus. Imaginem um homem afogando-se no mar revolto. Ele se debate, luta, tenta nadar, mas as ondas são mais fortes. De repente, alguém lança uma corda. O que ele precisa fazer? Apenas agarrar-se a ela. Não precisa provar que é digno da corda. Não precisa nadar melhor. Apenas segurar-se com todas as forças naquela provisão que veio de fora, que veio de cima. Esta é a imagem da salvação. Cristo é a corda lançada por Deus às águas turbulentas da nossa perdição. E a fé é simplesmente agarrar-se a Ele. Não é complexo. Não requer diplomas teológicos. Não exige anos de preparação religiosa. Exige apenas um coração quebrantado, que reconhece sua necessidade e estende as mãos para o Salvador. Mas atenção, meus amados, Jesus também ensinou que este caminho é estreito. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, ele declarou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos há que a encontrem. Estas palavras deveriam nos fazer parar e refletir. Por que poucos? Porque a maioria prefere o caminho largo das suas próprias ideias sobre Deus. Porque é mais fácil seguir tradições humanas do que submeter-se à verdade divina. Porque o orgulho humano resiste à simplicidade humilhante do Evangelho. O mistério da salvação revelado por Jesus é este: Deus fez tudo. Cristo pagou tudo. O Espírito Santo aplica tudo. E nós recebemos tudo pela fé. Não há espaço para vanglória humana. Não há lugar para mérito pessoal. Toda a glória pertence exclusivamente a Deus. Se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus e compreender verdades transformadoras como esta, temos um recurso especial para você. É o nosso e-book, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no link do primeiro comentário fixado. Este material pode ser o próximo passo na sua jornada espiritual. E se esta mensagem está tocando seu coração, se inscreva no canal agora mesmo. Não perca as próximas verdades que compartilharemos. Sua alma agradecerá por cada ensinamento que receber. Agora precisamos compreender algo ainda mais profundo sobre este mistério. Jesus não apenas ensinou sobre a salvação,
Ele é a própria salvação. Não existe outro caminho, não existe plano alternativo, não existe segunda opção. Ele mesmo declarou em João capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Prestem atenção nestas palavras poderosas. Eu sou o caminho, não um caminho entre muitos, o caminho, o único. Vivemos em dias onde muitos pregam que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões são válidas, que cada um pode escolher sua própria verdade. Mas Jesus foi categórico, absoluto, exclusivo na sua declaração. Esta exclusividade de Cristo incomoda o mundo. Incomoda os religiosos que confiam em suas próprias obras. Incomoda os sincretistas que querem misturar Cristo com outras filosofias. Incomoda aqueles que desejam um evangelho mais palatável, mais inclusivo, segundo os padrões humanos. Mas a verdade permanece inabalável. Só há salvação em Jesus Cristo. Pedro, cheio do Espírito Santo, proclamou em Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome. Não Moisés, não Buda, não Maomé, não nenhum guru ou mestre humano. Apenas Jesus. Por que apenas Jesus? Porque apenas ele era sem pecado. Apenas ele viveu uma vida perfeitamente obediente ao Pai. Apenas ele podia oferecer um sacrifício suficiente pelos pecados da humanidade. Apenas ele venceu a morte e ressuscitou dentre os mortos. Apenas ele tem poder para salvar completamente aqueles que por ele se chegam a Deus. Vejam a beleza do plano divino. Deus sabia que nenhum ser humano poderia cumprir perfeitamente sua lei. Sabia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como nos diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Então, em sua infinita misericórdia, ele mesmo proveu a solução. Enviou seu próprio Filho para fazer o que nós jamais poderíamos fazer. Jesus viveu a vida que deveríamos ter vivido. Morreu a morte que deveríamos ter morrido. E ressuscitou para nos dar a vida que jamais poderíamos conquistar por nós mesmos. Esta é a grande troca. Nossa culpa por sua justiça. Nossa condenação por sua absolvição. Nossa morte espiritual por sua vida eterna. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo explica este mistério glorioso. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus carregou sobre si o peso esmagador dos nossos pecados. Ele suportou a ira de Deus que era direcionada a nós. Ele bebeu o cálice amargo da condenação que nos pertencia. E o que ele pede em troca? Apenas que creiamos, apenas que confiemos, apenas que nos arrependamos dos nossos pecados e nos lancemos nos seus braços de misericórdia. Não é maravilhoso? Não é libertador? Não é glorioso demais para ser verdade? E ainda assim é a mais sólida verdade de todo o universo? Mas aqui está outra parte crucial do mistério que Jesus ensinou. A salvação não é apenas para nos livrar do inferno. Ela é para nos transformar aqui e agora. Não somos salvos apenas da punição do pecado. Somos salvos também do poder do pecado. Não recebemos apenas um bilhete para o céu. Recebemos uma nova natureza, um novo coração, uma nova vida. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nova criatura, não uma versão melhorada do velho eu, não uma reforma superficial, mas uma transformação radical, uma regeneração completa operada pelo Espírito Santo. Esta transformação é evidência da salvação genuína. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Uma pessoa verdadeiramente salva manifesta frutos de arrependimento, frutos de fé, frutos do Espírito. Não perfeitamente porque ainda lutamos contra a carne, mas progressivamente, porque o Espírito de Deus habita em nós e nos conduz à santificação. Quantos hoje professam Cristo com os lábios, mas negam-no com suas vidas? Quantos dizem crer, mas continuam vivendo como se Deus não existisse? Quantos frequentam igrejas, mas seus corações estão distantes do Senhor? Jesus advertiu sobre estes em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai não é um meio de salvação, mas é a evidência dela. Não ganhamos o céu pelas obras, mas as obras demonstram que nossa fé é genuína. Tiago nos ensina que a fé sem obras é morta. Uma fé que não transforma é uma fé que não salva. Uma conversão que não produz mudança não é conversão verdadeira. Existe outro aspecto do mistério da salvação que Jesus revelou e que muitos ignoram hoje. A salvação é eterna e segura. Uma vez verdadeiramente salvos, permanecemos salvos para sempre. Não por nossa força ou fidelidade, mas pela fidelidade de Deus e pelo poder de Cristo que intercede por nós continuamente. Jesus declarou em João capítulo 10, versículos 28 e 29. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará. Que promessas gloriosas e absolutas são estas? Mas alguém pode perguntar, se a salvação é segura, isso não nos levaria a viver de qualquer maneira? Não nos daria licença para pecar? Absolutamente não. Paulo responde esta questão em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quem verdadeiramente experimentou a graça transformadora de Deus não deseja continuar no pecado. Quem conheceu o amor de Cristo na cruz não quer crucificá-lo novamente com uma vida de rebeldia. Quem foi liberto das correntes da escravidão espiritual não deseja voluntariamente retornar à prisão. A segurança da salvação não produz descuido, produz gratidão. Não gera negligência, gera devoção. A verdade é que nossa salvação repousa sobre 3 fundamentos inabaláveis. Primeiro, o propósito eterno de Deus. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 4 nos revela: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus não muda seus planos. O que Ele propôs na eternidade passada, Ele cumprirá na eternidade futura. Segundo fundamento, a obra completa de Cristo na cruz. Quando Jesus exclamou "está consumado", não estava apenas anunciando o fim do seu sofrimento físico. Estava proclamando a conclusão perfeita da obra da redenção. Tudo o que era necessário para nossa salvação foi realizado naquele momento. Não falta nada. Não precisa ser complementado. Não pode ser melhorado. Hebreus capítulo 10, versículo 14 nos assegura: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Uma só oblação. Um único sacrifício. Perfeito, completo, suficiente para sempre. Não precisamos adicionar nossas obras. Não precisamos oferecer nossos sacrifícios. Não precisamos completar o que Cristo já completou. O terceiro fundamento é o selo do Espírito Santo. Quando cremos, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 declaram: em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O Espírito Santo em nós é a garantia de Deus, o penhor, o sinal de que pertencemos a Ele. E Ele não é um selo frágil, que pode ser quebrado pelas circunstâncias. Não é uma marca temporária que se apaga com o tempo. É o próprio Deus habitando em nós, guardando-nos, guiando-nos, garantindo que chegaremos ao destino final. Mas compreender estas verdades não deve nos levar à presunção. Deve nos conduzir à adoração. Deve nos encher de reverência e santo temor. Deve nos motivar a viver de maneira digna do evangelho que professamos. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, versículo 12: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai a vossa salvação com temor e tremor, não para ganhar a salvação, mas porque já a receberam, não para merecer o favor de Deus, mas como resposta ao favor que já receberam, não por medo de perder a salvação, mas por profundo respeito àquele que os salvou.
É um trabalhar que flui da gratidão, não do desespero. É um esforço motivado pelo amor, não pela insegurança. E aqui está uma verdade preciosa que muitos precisam ouvir. Não importa quão longe você tenha ido no pecado, não importa quão escuro seja o seu passado, não importa quantas vezes você falhou. Se você vier a Cristo com fé genuína, Ele não o rejeitará. Jesus prometeu em João capítulo 6, versículo 37, "Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma o lançarei fora." Não importa se você foi prostituta como Rabi. Não. Importa se você foi assassino como Davi. Não. Importa se você negou a Cristo como Pedro. Não importa se você perseguiu a igreja como Paulo. O sangue de Jesus é suficientemente poderoso para purificar todo o pecado. Sua graça é suficientemente abundante para cobrir toda a transgressão. 1 João capítulo 1, versículo 7 nos garante: "Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado." De todo o pecado. Não de alguns pecados. Não apenas dos pequenos. De todo o pecado. Não existe mancha que o sangue de Cristo não possa remover. Agora precisamos falar sobre algo que Jesus deixou muito claro, mas que muitos preferem ignorar. A salvação exige arrependimento. Não apenas tristeza pelo pecado, mas uma mudança genuína de mente e coração. Um voltar-se do pecado para Deus. Uma transformação radical de direção na vida. Jesus começou seu ministério com estas palavras em Marcos capítulo 1, versículo 15. "O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho." Arrependei-vos e crede. Não apenas crede, não apenas se arrependa. As duas coisas juntas. O arrependimento e a fé são como duas faces da mesma moeda. Inseparáveis, essenciais, indispensáveis para a salvação genuína. O que é verdadeiro arrependimento? Não é apenas sentir remorso pelas consequências do pecado. Não é simplesmente lamentar ter sido descoberto. Não é chorar por causa dos problemas que o pecado trouxe. Verdadeiro arrependimento é reconhecer a natureza ofensiva do pecado contra Deus. É ver o pecado como Deus o vê. É odiar o que antes amávamos e amar o que antes odiávamos. O filho pródigo, na parábola contada por Jesus, experimentou este tipo de arrependimento. Ele não apenas lamentou ter perdido sua herança, ele reconheceu ter pecado contra o céu e contra seu pai. Em Lucas capítulo 15, versículo 18, ele disse: "Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti." Este é o coração do verdadeiro arrependimento. Reconhecer que pecamos primeiramente contra Deus. Mas prestem atenção. O arrependimento genuíno não termina no reconhecimento do pecado. Ele conduz a uma mudança de comportamento. O filho pródigo não apenas disse que havia pecado. Ele se levantou e voltou para casa. A ação seguiu ao reconhecimento. Mudança acompanhou a confissão. João Batista pregava exatamente isto quando dizia em Mateus capítulo 3, versículo 8: "Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento." Frutos dignos de arrependimento. Evidências visíveis de uma mudança interna. Uma vida transformada, que testifica de um coração regenerado. Não para ganhar a salvação, mas porque a salvação já foi recebida. Não como causa da graça de Deus, mas como efeito dela. Árvore boa produz bons frutos naturalmente, não forçadamente. E aqui está algo importante que Jesus ensinou. O arrependimento não é um evento único no passado. É uma atitude contínua de vida. É um constante voltar-se para Deus sempre que nos desviamos. É uma vigilância permanente contra o pecado. É uma batalha diária contra nossa natureza caída, que ainda luta por domínio sobre nós. Paulo expressou esta luta em Romanos capítulo 7, versículos 24 e 25. "Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado." Até Paulo, o grande apóstolo, experimentava esta tensão entre a carne e o espírito. Mas aqui está a boa notícia. Embora a luta continue enquanto estivermos neste corpo, a vitória já foi conquistada por Cristo. Embora ainda tropecemos e caiamos, não permanecemos caídos.
1 João capítulo 1, versículo 9, nos dá esta preciosa promessa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos. Quando pecamos, não precisamos nos desesperar. Não precisamos viver em culpa paralisante. Não precisamos duvidar da nossa salvação. Precisamos simplesmente ir ao trono da graça, confessar nosso pecado e receber o perdão que Deus prometeu dar. Ele é fiel. Ele é justo. Ele perdoa. Ele purifica, sempre, completamente, misericordiosamente, mas que ninguém abuse desta graça. Que ninguém use o perdão de Deus como desculpa para pecar deliberadamente. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, já nos advertiu contra isto. A graça de Deus é gratuita, mas não é barata. Custou o sangue precioso de Cristo, e aquele que verdadeiramente compreende o preço pago não brinca com o pecado. Jesus também ensinou que a salvação tem uma dimensão comunitária. Não somos salvos para vivermos isolados. Somos salvos para fazermos parte do corpo de Cristo, a Igreja. Somos pedras vivas, sendo edificadas em casa espiritual, como nos diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Precisamos uns dos outros, crescemos juntos, nos encorajamos mutuamente, caminhamos juntos rumo ao céu. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25 exortam: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, não deixando a nossa congregação. A comunhão com os santos não é opcional, é essencial para o crescimento espiritual. Quantos hoje dizem que amam a Deus, mas negligenciam a Igreja? Quantos professam fé em Cristo, mas vivem isolados dos irmãos? Quantos justificam sua ausência nas reuniões da Igreja com desculpas que não convenceriam nem a eles mesmos? A verdade é que quem verdadeiramente ama o pastor também ama as ovelhas. Quem ama a cabeça também ama o corpo. E nesta caminhada juntos aprendemos a viver o Evangelho de forma prática. Aprendemos a perdoar como fomos perdoados. Aprendemos a amar como fomos amados. Aprendemos a servir como Cristo nos serviu. Aprendemos que a vida cristã não é apenas sobre receber bênçãos, mas sobre ser bênção para outros. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao fim desta mensagem, mas a verdade sobre a salvação continua ecoando em nossos corações. O mistério que Jesus revelou é simples e profundo ao mesmo tempo. Salvação pela graça mediante a fé em Cristo somente. Esta é a mensagem que transforma vidas e eternidades. Se esta palavra tocou seu coração hoje, não guarde para si mesmo. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Deixe seu like. Comente abaixo o que Deus falou ao seu coração através desta mensagem. Para você que deseja crescer ainda mais em intimidade com o Senhor, não deixe de adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Este recurso pode ser um divisor de águas na sua caminhada espiritual. Continuem assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Há muito mais que Deus quer falar ao seu coração. Que o Senhor os abençoe ricamente. Até a próxima mensagem.